morte natural. Explica ainda que a mente dos parentes, neles fixada, vitalizava-lhes as lembranças das experiências terrenas que precisavam esquecer. A recordação do instante da morte, sustentada pelos entes queridos presos a tais momentos, os obrigava a reviver o que já deveria ter amortecido em suas memórias. E o amigo acrescenta: desta forma, o intercâmbio que será mantido trará vantagens duplas, acalmará os que ficaram, recebendo notícias confortadoras e cientificando-se da sobrevivência, graças aos fatos que os tornarão identificados com segurança e permitirão que eles remorram, tranquilizando-se. Miranda estranha o verbo remorrer, já que estavam mortos, e indaga como isto seria possível, ao que Genésio prontamente elucida quanto à situação daqueles que desencarnam de forma mais violenta, ficando presos a impressões que perturbam por oscilar entre duas situações vibratórias, a anterior e a atual, sem fixar-se numa ou noutra. Acresce a essa situação o chamado dos entes queridos, o que mais os afligem. Os familiares sempre desejam saber se os seus entes queridos estão bem na nova vida, e quando surge o ensejo, através de comunicações mediúnicas, ao receberem notícias tranquilizadoras, sentem-se reconfortados, rompendo-se, então, os elos que os prendiam, tornando possível a eles repousarem mais demoradamente, no que Genésio denomina de sono de morte com fins terapêuticos, acordando posteriormente, renovados, para iniciar uma nova etapa. Tais mensagens são, como é natural, controladas, evitando-se lamentações injustificáveis como informações inoportunas. E, de fato, o estarem comunicando-se sob o paternal amparo dos instrutores já é uma grande felicidade e um clima de paz, porque livres de situações desesperadoras. Nem sempre poderão escrever com larga lucidez e veremos o que ocorre, mas os destinatários não se darão conta disso. O importante são as notícias tranquilizadoras e o conteúdo imortalista de que se farão objeto. Demais, para uma comunicação psicofônica ou psicográfica consciente exige-se prática e conhecimento da aparelhagem mediúnica que vai ser utilizada. Nem todos, bem se depreende, predispostos para o mister, possuem essas condições exigíveis, havendo, desse modo, soluções próprias, que resolvem a dificuldade. Calou-se o amigo espiritual e, após a leitura de trechos de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns e de O Evangelho segundo o Espiritismo, e da prece, os trabalhos tiveram início. Miranda observou que o médium Jonas, que seria o intermediário das comunicações psicográficas, tinha relativa facilidade no desdobramento lúcido no campo espiritual, denotando expressivas conquistas morais. O primeiro a transmitir as notícias foi o jovem acidentado na moto. Estava semi-hibetado, envolvido em cargas vibratórias enfermiças e em deplorável estado psíquico. Havia sido antecipadamente atendido por uma abnegada tia desencarnada, que dera as primeiras informações a respeito do novo estado em que se encontrava. Ciente, no momento, do que aconteceria, afligia-se por não saber como proceder e por muito querer dizer. O mentor se aproxima e, aplicando-lhe recursos calmantes, recomenda que tenha serenidade e confiança em Deus e, em seguida, tomando-lhe o braço, o sobrepõe ao do médium em perfeita sincronia, enquanto controlava os centros motores do encanado para o ditado cuidadoso. A carta foi transmitida com certa dificuldade, pelas condições do missivista e sua falta de treinamento, porém, aos poucos, à medida em que este se concentrava, a tarefa tornou-se um pouco mais fácil. E o mentor, filtrando-lhe os pensamentos e desejos, ao tempo em que lhes dava forma, corporificando-se nas frases que escorriam com velocidade pela ponta do lápis. O momento da assinatura foi culminante, porque o instrutor assenhoreou-se mais completamente das forças nervosas do instrumento mediúnico, conduzindo o comunicante para autografar a página final, o que foi conseguido com êxito. A segunda carta foi transmitida de forma diferente. Logo em seguida, acercou-se outro jovem, que desencarnara no acidente de carro. Miranda percebeu que o processo de transmissão diferia do anterior, pois o espírito do médium captava a mensagem e escrevia, com independência mental. O desencarnado ditava-lhe os detalhes e fatos importantes que desejava informar, que eram anotados no estilo de linguagem do próprio médium. O diretor esclareceu que,
devido ao estado de grave perturbação em que se encontrava o comunicante. Caso este o envolvesse fluidicamente, isto afetaria o médium, dotado de grande sensibilidade de aparelhagem psíquica muito delicada, prejudicando seriamente a organização mediúnica e a sua saúde física. Todavia, a filtragem da comunicação era bastante fiel, tanto quanto seria se uma pessoa analfabeta estivesse ditando um recado, uma carta, que o médium atentamente anotaria. A assinatura foi feita com compreensível dificuldade pelo comunicante, mas deixou, no entanto, traços gráficos que atestavam a sua autenticidade. A terceira comunicação, escrita pelo senhor idoso, também foi diferente das anteriores. Por haver sofrido longa enfermidade, foram diluídas as energias mais grosseiras, sendo a sua densidade vibratória menos prejudicial a médium, o que permitiu ao desencarnado escrevê-la, sob o comando natural do venerável Dr. Bezerra. Durante as atividades aconteceram também várias manifestações psicofônicas cujas entidades foram atendidas pelos esclarecedores, enquanto que, em simultâneo, as palavras orientadoras alcançavam outros enfermos presentes. Ao término dos trabalhos, as páginas psicografadas foram lidas sob intensa emoção geral. Enquanto os familiares enxugavam o pranto de saudade e alegria, rompiam-se naturalmente as anteriores amarras fortes, facultando aos missivistas adormecerem, sob a ação do nobre e infatigável mentor, que os preparava para remorrer e avançar na direção da felicidade que a todos nos aguarda. A ação da espiritualidade maior em nossa vida é inegável e, às vezes, nos proporciona gratas surpresas. Isso tem acontecido comigo no decorrer das pesquisas e anotações deste livro. Uma dessas demonstrações da presença e inspiração dos benfeitores desejo relatar aos queridos leitores, por ser necessário explicar a ligação entre os textos que apresento a seguir. O fato aconteceu quando estava por começar a escrever este capítulo. A ideia foi a de mencionar como se processa o trabalho de recepção psicográfica, especificamente as cartas de jovens e familiares desencarnados. De imediato, recordei-me que no livro Nas Fronteiras da Loucura Manuel Filomeno de Miranda apresenta 3 diferentes processos de comunicação pela psicografia, em sequência ao mesmo médium. Enquanto meditava em como resumir os capítulos que tratam do tema, ocorreu-me, como um flash, um pensamento: procure o artigo que você escreveu sobre Chico Xavier, no qual relata o outro lado do trabalho de psicografia que ele realiza, na recepção de cartas para os familiares. Apressei-me a procurar nos meus arquivos e encontrei o artigo, que fora publicado em Reformador, de novembro de 1984. Não me lembrava dos detalhes, estava guardado há anos. Quando li o que escrevera exultei, todas as cenas narradas voltaram à minha mente, com nitidez. Relembrei as 2 noites de 27 e 28 de julho de 1984, quando estava em Uberaba, com a finalidade de apresentar ao Chico parte dos originais do livro que estava escrevendo, no qual comentava a correspondência entre ele e o então presidente da FELI, Dr. Antônio de Freitas. Imediatamente digitei o artigo, acrescentando este capítulo. No dia seguinte, lá estava eu a reler o mesmo artigo, agora anexado a este livro, quando um novo pensamento brotou em minha mente, este mais imperativo, pois era como um comando: procure o livro que está nessa estante à sua frente e que traz várias cartas de jovens aos familiares, psicografadas por Chico Xavier. Esta estante é fechada, então abri e olhei a prateleira de livros, deparei-me, como que sobressaindo ante meus olhos, com o livro Caravana de Amor. Automaticamente começo a folhear, olhando primeiramente as fotos, até o final, volto às páginas e começo a ler uma das cartas, cujo título chamou minha atenção: Encruzada contra os Tóxicos, que relata a morte do jovem Rogério Freire, quintanista de medicina. Vou lendo a narrativa que a certa altura diz: noite de 28 de julho de 1984. Uma nova noitada inesquecível para D. Maria José, mãe de Rogério, agora de paz, consolo e esclarecimento. Releio data novamente, não há erro, a carta foi psicografada exatamente na noite em que eu estava em Uberaba, no grupo da prece. Incrível! Eu assisti a isto. Estava sentado à mesa, Chico psicografava, eu era a 4ª pessoa à esquerda do médium. Bem à minha frente estava o médium baiano, Divaldo Franco, também psicografando,
Nestor Mazzotti também ali, Carlos Baxelli, Langerton Neves e outros mais. Foi uma noite memorável. A emoção dessas recordações me dominou, 21 anos depois. Ainda agora, enquanto escrevo, lágrimas me vêm aos olhos, e agradeço a Jesus por essas bênçãos que suavizam a nossa existência terrena. Transcrevo a seguir o artigo de minha autoria e, na sequência, o capítulo 4, do livro Caravana de Amor, id. 1985. O outro lado do trabalho mediúnico de Chico Xavier. Entre os dias 27 a 30 de julho de 1984 fui a Uberaba, Minas Gerais, em companhia de um casal amigo. Já havia contatado, através de cartas, com o nosso querido irmão Chico Xavier e com ele marcamos uma entrevista, a fim de tratarmos do meu novo livro, Testemunhos de Chico Xavier, então em andamento. As reuniões do Grupo Espírita da Prece transcorreram com os habituais trabalhos, mas a cada semana revestem-se de especial emoção sob as injunções dos dramas que envolvem muitos dos presentes. No sábado, a presença do orador e médium Divaldo Franco, também um amigo muito querido, e a chegada de alguns confrades, companheiros nossos da Federação Espírita Brasileira, que juntamente com Divaldo regressavam do curso internacional de preparação de evangelizadores espíritas da infância e da juventude, realizado em Brasília nos dias 22 a 26 de julho, entre os quais o nosso estimado amigo Nestor João Mazzotti, vice-presidente da USP, trouxeram à reunião um clima de verdadeira festa espiritual. Chico Xavier psicografou por mais de 3 horas e recebeu 8 cartas de espíritos recém-desencarnados para os familiares presentes. Psicografou também cerca de 12 trovas de poetas diferentes. Entre essas, uma assinada por um antigo militante espírita de Salvador, conhecido por Tio Juca, e dedicada a Divaldo. O médium baiano psicografou 2 cartas de jovens e uma mensagem de Amélia Rodrigues. Após a entrevista com Chico Xavier, realizada no domingo, retornamos a Juiz de Fora, plenamente felizes pelos resultados alcançados, acima de nossas expectativas. 2 dias depois, comparecemos à nossa habitual sessão mediúnica no CEI Ivon Costa. Já quase ao final da reunião notamos a aproximação de uma entidade cuja presença captamos por diversas vezes antes de nossa ida a Uberaba. É preciso esclarecer que por quase 3 meses estivemos preparando o material que levaríamos para a apreciação de Chico Xavier. Durante esse tempo, vez por outra, nos sentimos assediados por alguns espíritos, que tentavam de todas as maneiras afastar-nos dos objetivos programados. Nas últimas semanas o assédio intensificou-se e várias foram as situações difíceis que tivemos de contornar e superar. Alertados pelos benfeitores espirituais, esforçamo-nos por nos manter vigilantes e equilibrados, escorando-nos principalmente no trabalho da doutrina e na oração. Identificamos o espírito como o líder da equipe que nos vigiava atentamente. Mas o notamos transformado. Já não era o mesmo. Ele e seus 4 companheiros nos rodeavam, denotando, porém, que algo inusitado acontecera. Estou aqui, disse ele, com voz emocionada, para narrar-lhes o que nos sucedeu. Fomos designados para impedir a viagem destes 3, com um gesto de Zainom ao casal. A ordem era, eles não devem viajar. Pretendem levar com eles alguma coisa que não deve chegar ao seu destino. Perturbem. Atrapalhem. Impeçam. Foi o que tentamos fazer, preparando ciladas e ocasionando confusões. Contudo, o nosso aborrecimento era grande, pois, apesar das tentativas, alguma coisa mais forte os ajudava a vencer os obstáculos que criávamos. Contrariados e até revoltados éramos obrigados a acompanhá-los a reuniões durante toda a semana, parecendo-nos que não faziam outra coisa senão cuidar desse tal de espiritismo. Hoje, digo isto envergonhado. Temos vergonha do mal que desejamos a todos os que estão nesta sala. Não fossem aqueles que os protegem, que reconhecemos mais fortes que nós, e muita coisa poderia ter acontecido. Chegou finalmente o dia da viagem. Fomos com eles. Ficaram num lugar que nos pareceu muito esquisito. Era reunião, preces e estais leituras todo dia. Também escrevia muito, entretanto só os víamos de longe, na maioria das vezes, porque cercas elétricas nos impediam a aproximação. As coisas começaram a mudar para nós. Estávamos desanimados e não víamos mais finalidade alguma no nosso trabalho.
Forças estranhas nos imantavam às preces que faziam e a eles próprios. No dia marcado, eles foram à cidade e nós os acompanhamos, ansiosos por saber, afinal de contas, o que é que eles tanto esperavam. Para eles o trânsito por lá estava livre. Para nós houve sérias dificuldades. Ao chegarmos ao local havia grande multidão de vivos, mas uma outra bem maior de mortos. No nosso plano, muitos guardas cercavam a casa que irradiava uma luz muito forte. Tudo era profusamente iluminado. A claridade era tanta que o alarido entre os nossos cessou por completo. O ambiente transmitia-nos uma sensação de grandiosidade que não sei explicar, embora o local humilde e simples na esfera física, o que nos tornou respeitosos. Em meio à multidão espiritual que se acotovelava, em largo trecho nas cercanias da casa, numa distância equivalente à da claridade projetada, aos poucos sentimos que havia um lugar para nós, para onde fomos conduzidos. Eu me esquecera de tudo, dos chefes e dos objetivos. Outras preocupações me dominavam. Nos últimos dias, inexplicavelmente, passei a me lembrar de casa, principalmente do meu filho, que havia morrido há quase 40 anos, quando contava apenas 9 anos de idade. Foi um desastre de caminhão. Eu dirigia, e meu filho quis ir comigo. Fiz-lhe a vontade, sem saber que seria a última. Em certo trecho da estrada o caminhão desgovernado caiu numa ribanceira. Eu me salvei, mas meu menino morreu na hora. O desespero tomou conta de mim. Julgava-me culpado. Revoltado, passei a odiar o mundo, no qual me perdi. Nunca soube dele do lado de cá. Tornei-me descrente de Deus e da vida. O movimento no plano físico cresceu, prosseguiu ele, e me interessei em acompanhar os fatos. Coisas estranhas estavam acontecendo. Vi um homem sentado, escrevendo. Escrevia muito. Reparei que em torno dele as luzes eram bem mais fortes e que atrás de sua cadeira havia uma espécie de fila, formada em sua maioria por jovens. Fui compreendendo que eles escreviam cartas para os parentes da terra, pelas mãos daquele homem que vocês chamam de médium, que eram recebidas pelos parentes emocionados. Meu Deus, pensei, o que é isto? E o nome de Deus surgiu em meus lábios como um grito brotado do coração. Eu também perdi meu filho e não sei onde ele está, embora eu esteja no mesmo plano que ele. Por quê? Porque ele morreu assim. Olhei meus companheiros. Como eu observavam, emocionados, as cenas. Cada um de nós havia perdido alguém muito amado. Um deles me falara da filha, doente desde pequena que morreu na primeira infância. O tempo passava. Sei que amanheceu e anoiteceu de novo. Já era outro dia e aquele homem escrevia ainda. Eu também queria uma carta. Uma notícia. Sem saber como, me vi igualmente numa fila, formada ao lado. Fui atendido por um dos que protegem aquele homem. Contei a minha história. Pedi notícias do filho querido. Para minha surpresa recebi uma folha de papel. Era uma carta dele. Indescritível foi a minha emoção. Falava de nós, de nossa casa e da nossa vida. E me disse em certo trecho, papai, eu estou ao seu lado. O senhor não me vê porque escolheu o lado errado. Mude de vida, papai, e o senhor me encontrará. E havia tal ternura em suas palavras que ao lê-las tive a impressão de ouvir a sua voz e de que ele estava perto de mim. Não pensei em mais nada. Segurei a folha junto ao coração e ela era como um pedaço de luz em minhas mãos. Juntei-me aos companheiros que, como eu, foram contemplados com notícias e orientações sobre como proceder dali em diante. Compreendamos então a imperiosa necessidade de vir até aqui narrar-lhes essas ocorrências. E dizer-lhes que estamos enfraquecidos agora, mas felizes e desejosos de encontrar esse novo caminho que nos leve mais depressa para junto dos entes queridos. Calou-se a entidade. Sua emoção contagiara a todos. O doutrinador, comovido, dirigiu-lhe palavras de estímulo e conforto. Antes de se retirar, o espírito ainda disse: Hoje eu agradeço a vocês por nos terem levado até aquele homem luz, que todos chamam por Chico. Era este o nome repetido por quantos estavam ali, num plano e no outro, e lhe pediam vez para escrever. Graças a ele, ao trabalho dele, nós 5 recebemos essas notícias e compreendemos o erro em que vivemos até agora. Ainda não sei da minha vida daqui para frente, mas meu filho disse que eu rogasse a Jesus, para recebermos ajuda. Peço-lhes que façam isso por nós.
que nos ensinem a orar. O doutrinador fez sentido à prece e a entidade retirou-se. A comunicação deixou-nos pensativos. Ela nos desvendou uma pequena parte do imenso labor espiritual que se desenvolve tendo como figura central nosso querido Chico Xavier. Ficamos imaginando a grandeza e complexidade dessas atividades, que na nossa acanhada percepção mal conseguimos entrever ou adivinhar. Pensamos em Chico Xavier e nos seus mais de 50 anos de trabalho constante no campo da mediunidade com Jesus, a serviço da doutrina espírita. Quantas almas, quantos corações foram tocados pela sua bondade e abnegação? Quantas criaturas foram orientadas e se renovaram interiormente graças ao seu exemplo, aos livros de páginas por ele psicografadas? Quantos espíritos desorientados, sofredores, cristalizados no erro, receberam amparo, ajuda, consolo e esclarecimento em função de sua atividade constante? A grandeza desse trabalho é imensurável. No silêncio da reunião que se findava, agradeci a Jesus por termos entre nós alguém como Chico Xavier e roguei ao Mestre que o envolva em bênçãos e o sustente na sua edificante caminhada. Reformador, novembro 1984. Encruzada contra os tóxicos. Localizado na Praia Grande, aprazível recanto da capital maranhense, o Bar do Rosa, nos fins de semana, era um dos mais conhecidos pontos de encontro de estudantes. Na noite de 13 de abril de 1984, uma sexta-feira, lá estava Rogério Freire, quintanista de medicina, com seus amigos, após uma semana de árduos estudos. Noitada feliz. Mas, ao acertarem a conta com o garçom, houve um sério desentendimento em torno do preço da despesa, nascendo daí uma briga que envolveu outras pessoas. Uma comissário de polícia, presente no recinto, para surpresa de todos, disparou a arma para o alto e, em seguida, atirou em Rogério, atingindo na cabeça. O jovem tombou e, 2 horas depois, no início da madrugada de 14, veio a falecer no Hospital Presidente Dutra. A desencarnação de Rogério abalou a opinião pública de São Luís, em face da violência do fato. Mais de 200 universitários chegaram a fazer uma passeata de protesto. E, segundo a imprensa, as investigações chegaram à conclusão de que o policial usava drogas, única explicação para tal atitude. Noite de 28 de julho de 1984. Uma nova noitada inesquecível para D. Maria José, mãe de Rogério, agora de paz, consolo e esclarecimento. A viagem tão longa do Maranhão a Uberaba, Minas, foi recompensada. Chegou o momento do reencontro com o filho amado, passados 3 meses de ausência forçada. Pelo lápis mediúnico de Chico Xavier, em reunião pública do Grupo Espírita da Prece, o jovem universitário voltou a dialogar com seus entes queridos, revelando admirável capacidade de adaptação à vida nova e já alimentando forte desejo de continuar seus estudos médicos, a fim de socorrer, na Terra, as vítimas dos tóxicos. Eis a carta-mensagem. Querida mãezinha Maria José, abraço-a com a nossa Thelma Maria, representando a nossa família querida. É muito difícil transmitir-lhe o que sinto. O seu coração de mãe chora o filho que foi arrancado do corpo físico pela ação inconsciente de um moço dementado pelos venenos que hoje se adquirem em qualquer lugar, sob os mais diversos nomes. Quase terminando os meus estudos de medicina sempre soube das contradições entre rótulos e conteúdos. É verdade que tombei sob agressão que não devemos considerar nessa base, porque um doente mental precisa muito mais de assistência que de castigo. Tão logo me vi liberto do torpor que me via cometido, o que a meu ver perdurou por muito tempo, vi meu pai José Freire e a minha avó Elisa que me dispensavam cuidados especiais. Não tive dificuldade em compreender que a morte do corpo pesado passava por mim, arrebatando minha cobertura física. Ouvira diversos amigos em São Luís, debatendo teses em torno da sobrevivência do espírito, já que muitos deles se interessavam pelo assunto, e, por isso, o encontro com meu pai foi o suficiente para que me visse dispensado de ensinamentos que sobejam por aqui, em socorro aos recém-desencarnados. Compreendi tudo. Os ferimentos de que fui vítima reclamaram tratamento e encontrei em minha avó Elisa a mais eficiente das enfermeiras. Mãe querida, eu sei tudo o que tem sofrido em sua viuvez correta e laboriosa.
Lembro-me de quanto trabalhou para que seus filhos estudassem e se fizessem pessoas úteis. Eu mesmo lhe devo todos os meus esforços até o 5º ano de medicina, mas a sua felicidade vencendo obstáculos, quase sozinha, conquanto a proteção de Deus, foi sempre muito grande. Com exceção do nosso Lula que ainda nos exige atenção, todos nós, os seus filhos, encontramos na cultura da inteligência um lugar destacado para viver. Meus irmãos confirmarão o que digo. Mãezinha, por que não perdoar um rapaz doente que não teve a mãe valorosa que tivemos? Por que esquecer as bênçãos que desfrutamos, quando aquele pobre companheiro se fez um marginal infeliz? Pense nisso e perdoe. Estou vivo e continuarei meus estudos. Serei médico na espiritualidade e agora escolhi a minha especialidade, a toxicologia profundamente estudada, a fim de auxiliar aos rapazes e moças que tiveram a desventura de cair nas ciladas dos alucinógenos, que merecem muito mais a consideração médica do que as aventuras de caráter popular. Fique tranquila a meu respeito. A saudade é nossa, no entanto, imagine-me trabalhando numa colônia de serviço, à distância de São Luís, obedecendo aos desígnios das leis divinas, para ser o que deve ser. Não perca a sua fé. Não o brigue com Jesus e com Deus. Mãe querida, pense nos episódios difíceis que o seu coração superou desde o desprendimento de meu pai e aceitemos as nossas saudades mútuas por necessidade de preparação para o futuro melhor. Sigamos em frente buscando o melhor e esqueça a hora sombria que atravessamos. Estarei presente em seu caminho. Não abandone as suas orações e sejamos fortes. Ninguém morre, e a vida, seja onde for, reclama fé e confiança em Deus e em nós mesmos. E na nossa Thelma Maria, abraço o Renato e todos os caros irmãos, flores de seu amor em nossa casa feliz. E abençoe a seu filho que venceu a morte e lhe vem beijar as mãos. José Rogério Silva Freire. Caravana de Amor, capítulo 4. Nota da autora: todos os nomes, circunstâncias e lugares foram comprovados, mas deixamos de citá-los aqui para não alongar em demasia. Aos leitores interessados recomendamos a obra da qual extraímos esta carta. 20. Reuniões mediúnicas para os espíritos suicidas. Dentre as atividades mediúnicas realizadas pelos grupos especializados nessa área, destacam-se aquelas destinadas ao atendimento dos espíritos suicidas. Raras, entretanto, são as reuniões exclusivamente dedicadas às comunicações dos que deixaram a vida física pelo doloroso caminho do suicídio. Via de regra, as manifestações dessas entidades ocorrem em meio a outras comunicações. Pode-se observar que, entre os médiuns integrantes de uma equipe mediúnica, nem todos dão passividade a espíritos suicidas, pois nem todos têm essa condição. Isso não quer dizer que tal médium é melhor ou tem mais evolução do que o outro. Trata-se, sim, de uma especificidade mediúnica e, mais que isto, reflete um compromisso nesse campo, relacionado com experiências transatas. Em determinada altura da minha vida tive uma experiência muito gratificante que proporcionou a mim e a um grupo de amigos um aprendizado muito enriquecedor. Aconteceu que o nosso mentor espiritual falou-nos da necessidade de se criar um grupo mediúnico exclusivamente dedicado a comunicações de suicidas. Isto veio atender um desejo que era comum a todos os que passariam a integrar este núcleo, pois muito nos sensibilizavam o drama dos suicidas e, de certa forma, sentíamos-nos vinculados a trabalhos nesse campo. De acordo com as orientações transmitidas, formamos um grupo constituído por 4 componentes da nossa equipe habitual, 3 médiuns e um doutrinador, acrescido de mais 6 companheiros, com os quais muito nos afinizamos, sendo que 2 médiuns e um doutrinador residiam em nossa cidade e pertenciam a uma outra instituição, e mais 3 pessoas, 2 médiuns e um doutrinador, que vinham de uma casa localizada em outra cidade. As sessões eram realizadas aos domingos, às 18 horas, na Sociedade Espírita Joana de Angelis. As atividades programadas pelos mentores envolviam também os espíritos obsessores que induzem pessoas ao suicídio, os vampirizadores e vários ligados ao passado dos próprios suicidas. Isto aconteceu no final da década de 1980 e os trabalhos tiveram a duração de mais de um ano. Depois o grupo se dissolveu por ter finalizado as tarefas, levando-se em conta que os participantes eram, e são, dirigentes, trabalhadores muito ativos, expositores,
que começaram a ter necessidade de viagens nos fins de semana. Por essa época, quando em plena atividade desse grupo, o querido amigo de todos nós, participantes, Divaldo Franco, veio a Juiz de Fora. Foi-lhe solicitada uma conversa com a equipe, a qual ele atendeu com a solicitude que lhe é peculiar, obviamente quando o tempo lhe permite atender, ocasião em que recebeu mensagem psicofônica de nossa querida Ivone Pereira. Ela incentivou-nos carinhosamente e, igualmente esclareceu, que quase todos, do grupo, éramos ex-suicidas e tínhamos necessidade de contribuir com nossos irmãos desencarnados dessa forma, como também servíamos de exemplo para que vissem a nossa recuperação e retomada do processo evolutivo. As reuniões mediúnicas com essa especificidade, todavia, não são comuns, por se tratar de um trabalho que requer, como foi visto, pessoas com maior experiência na prática mediúnica e que se consiga estabelecer entre os integrantes uma homogeneidade de pensamentos, que decorre da afinização existente entre todos os participantes. Falando em reuniões mediúnicas para atendimento a espíritos suicidas, não se pode deixar de registrar aquelas que eram realizadas em Lavras, Minas Gerais e que contavam com a presença da extraordinária médium, pessoa muito querida e respeitada no nosso movimento espírita, Ivone Pereira, quando ali residia, ainda bem jovem. Parte desse trabalho está registrado na magistral obra por ela psicografada, Memórias de um Suicida. O autor espiritual dessa obra assinou-a com o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, tendo sido ele também suicida. O suicida do trem. Abordaremos, a seguir, os trabalhos descritos nesse livro, no capítulo 6, dando ênfase especial aos aspectos atinentes aos mentores e suas equipes espirituais, para que possamos avaliar os intensos e cuidadosos preparativos por eles dispensados, com vistas ao êxito do grandioso empreendimento, beneficiando assim aos sofridos espíritos que ali seriam atendidos e que foram resgatados do Vale dos Suicidas pela Legião dos Servos de Maria, coluna espiritual dirigida por espíritos superiores, especializada no trabalho de resgate e tratamento desses nossos infortunados irmãos, onde está situado o Hospital Maria de Nazaré. Em meio ao grupo de espíritos resgatados do Vale dos Suicidas, após os primeiros atendimentos prestados pelos dedicados instrutores, médicos e enfermeiros, destacavam-se vários enfermos em estado muito grave, apresentando grande dificuldade em reconhecer a própria situação. Permaneciam atordoados, quase inconscientes, mergulhados nas dores que os avassalavam, revivendo-as constantemente. Foi, então, sugerida a possibilidade de encaminhar alguns desses espíritos para o intercâmbio mediúnico, no plano físico, visando a uma convalescença mais rápida, visto que no contato com os médiuns, com seus fluidos vitais, ocorreria o choque anímico propiciando-lhes o despertar para a realidade. A direção do Instituto deu início às providências para a concretização do novo programa. Ficou resolvido que seriam consultadas algumas equipes mediúnicas que estavam em condições de assumir a responsabilidade desses trabalhos, equipes estas que constavam de um fichário mantido pelo hospital. Vale assinalar que não se tratava apenas de um ou outro suicida a ser atendido, porém, de todo o conjunto recém-retirado das regiões sombrias em que se albergavam anteriormente. As comunicações seriam restritas aos casos mais graves, entretanto, os demais estariam presentes a fim de serem igualmente beneficiados. Foi nomeada uma comissão especial, integrada por instrutores e médicos, que partiu da colônia com a finalidade de escolher os grupos mais capacitados para o importante mister. Antes da partida, foi expedida uma mensagem telepática aos mentores e dirigentes espirituais das casas a serem visitadas, situadas em locais diversos em nosso país, avisando-os e solicitando-lhes a cooperação indispensável. Oportuno observarmos os princípios éticos que imperam entre os espíritos superiores, que respeitam a hierarquia moral e espiritual que vige nos planos mais elevados. Ficou estabelecido que o concurso das instituições e, sobretudo, dos médiuns deveria ser voluntário, sendo que no caso dos médiuns também aos guias destes seria solicitada a permissão e a cooperação, no caso de seus tutelados aceitarem o convite. Foram programados encontros, com os médiuns em desdobramento, durante o sono físico, que seriam realizados na sede das respectivas instituições,
contando ainda com a presença de seus guias espirituais. Durante os encontros, no transcurso das exposições dos instrutores da colônia, foi explicado quanto ao estado lamentável de tais espíritos enfermos, o que exigiria dos médiuns uma doação expressiva de suas próprias energias para aliviar as dores superlativas que os atormentavam. Por outro lado, foi igualmente prometida aos que se dispusessem a colaborar, assistência permanente do Instituto durante e depois das atividades, e que jamais deixariam de ampará-los. 20 médiuns, de ambos os sexos, foram selecionados, após serem submetidos, inclusive a exames médicos, realizados por especialistas que integravam a equipe do Instituto, que examinavam as condições físicas e perispiríticas de cada um. Todavia, após serem esclarecidos quanto às dificuldades, somente 6 se prontificaram a cooperar, sendo 4 senhoras e 2 senhores. Quanto aos demais, foi-lhes respeitado o livre-arbítrio. Os médiuns em desdobramento foram reconduzidos aos seus leitos e os que aceitaram o convite passaram a receber, de imediato, assistência direta dos dirigentes do Hospital Maria de Nazaré, havendo, como é natural, a imprescindível aquiescência do mentor espiritual da casa onde seria realizada a primeira etapa dos trabalhos. Logo no dia seguinte o grupo de suicidas foi cientificado que ao entardecer partiriam em direção ao plano físico, o que os levou a supor que teriam possibilidades de rever as suas famílias. Ao mesmo tempo inúmeras providências foram levadas a efeito. Vigilantes, técnicos, milicianos hindus, entidades especializadas em várias áreas partiram em direção ao local onde seriam efetuadas as sessões, conduzindo os aparelhos necessários aos trabalhos. O centro espírita escolhido apresentava humilde aspecto, todavia era uma casa circundada de luz, evidenciando o labor e ambiência ali cultivados. A casa foi cercada pelos milicianos, que instalaram barreiras magnéticas de defesa apropriadas ao tipo de atividade a ser realizada, e em seguida preparada a sala destinada às reuniões, que foi impregnada de fluidos especialíssimos para atendimento aos necessitados. No horário programado iniciou-se o transporte do grupo, sendo que seus integrantes foram previamente instruídos quanto ao objetivo da viagem e como deveriam se comportar durante o trajeto e no transcurso das atividades. Foram cientificados que não haveria a menor possibilidade de visitas aos familiares e que seria uma indisciplina grave aquele que insistisse neste propósito. Uma escolta os conduzia, integrando também a comitiva assistentes, instrutores e alguns dirigentes do hospital. Num carro separado foram conduzidos aqueles que estavam em estado mais grave. Observemos como o autor espiritual da obra Em Apreço descreve a chegada ao centro espírita. Chegados ao termo da viagem, um deslumbramento surpreendeu nossos olhos habituados às brumas nostálgicas do hospital. Era de fazer notar como podíamos ver melhor tudo ao derredor, uma vez na terra, pois, em tempo algum, jamais viramos edifício tão magnificamente engalanado de luzes como aquela humilde habitação era pelos esplendores que do alto se projetavam. Lanceiros montavam sentinela pequenina mansão transformada em solar de estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso, qual bastião de flavas neblinas, circulando-a cuidadosamente, limitando-a da via pública em cerca de 2 metros. A um entendido não seria difícil perceber a finalidade de tais precauções exigidas pelos ilustres trabalhadores do Instituto Maria de Nazaré. Não desejavam a intromissão no recinto das operações nem mesmo das emanações mentais heterogêneas, precatando-se quanto possível das investidas nocivas exteriores de qualquer natureza. Ao ingressarem na sala destinada ao cometimento, notaram apenas a presença de um senhor idoso lendo um livro atentamente. Foi possível perceber que, enquanto lia, de sua fronte se irradiavam fagulhas luminosas. Era o diretor terreno da casa. A sala, no plano físico, era bastante comum, entretanto, no âmbito espiritual se apresentava de maneira grandiosa. Era como se as paredes tivessem sido afastadas dando lugar a um anfiteatro, com arquibancadas circulares. O grupo foi acomodado em espaço especialmente reservado, enquanto que os companheiros em estado mais grave foram colocados por seus médicos e enfermeiros no primeiro plano das arquibancadas. Em simultâneo, foram chegando os demais componentes encarnados da reunião tomando seus lugares. Para eles o ambiente físico era o mesmo, porém, aqueles médiuns mais sensíveis,
Dotados de vidência, perceberam que algo fora da rotina estava ocorrendo naquela noite e passaram a comentar discretamente com os demais. A mesa dos trabalhos, apesar de muito tosca, agora se destacava, pois do mais alto despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente. Havia ao seu redor uma primeira corrente produzida pelas vibrações harmoniosas dos encanados, uma segunda composta por entidades translúcidas e formosas. Eram os espíritos guias do centro visitado, como também os protetores dos médiuns. Havia uma terceira corrente, uma supercorrente formada pelos dirigentes do hospital e demais assistentes que os acompanhavam. Por outro lado, uma ligação direta com a colônia da Legião dos Servos de Maria se estabeleceu, propiciando a sua diretoria a acompanhar os acontecimentos. Os trabalhos foram iniciados. O presidente da casa proferiu tocante prece que elevou a vibração dos presentes e passou a fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Os textos lidos iam repercutindo beneficamente nas mentes dos enfermos, que pela primeira vez começaram a entender os convites para a própria redenção. Concomitantemente, foram se formando em painéis fluídicos as cenas das passagens evangélicas. Tal a beleza desse relato, que passamos a transcrevê-lo. De nossas arquibancadas, rodeados de lanceiros quais prisioneiros do pecado que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas, em movimentações, na faixa flamejante que do alto descia iluminando a mesa e o recinto. Se havia referência à personalidade inconfundível do Mestre Nazareno, era a reprodução de sua augusta imagem que se desdenhava, tal como cada um se habituara a imaginá-lo no âmago do pensamento desde a infância. Se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores além o víamos tal como o texto evangélico descrevia. E era um desfilar de cenas, das quais o Consolador amável destacava-se irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Narra Camilo, que pela primeira vez, desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. Em meio às belíssimas cenas ecoou um grito desesperado clamando por Jesus. Era um dos suicidas que havia se jogado sob as rodas pesadas de um trem, que ajoelhando-se rogou misericórdia. Foi então conduzindo para junto de uma jovem médium, que sabemos ser a própria Ivone, estabelecendo-se a necessária sintonia mental. Nesse momento o infeliz suicida sentiu, com mais intensidade, a tragédia que há longos anos vinha experimentando. Imprescindível observarmos as suas reações, realmente comovedoras para quantos estejam lendo a obra, bem como o trabalho da médium, do dirigente dos mentores e demais trabalhadores presentes. As repercussões de seus sofrimentos chegaram ao máximo e, em seu estado mental via-se no próprio local onde pusera fim à vida física, tinha a impressão de ver o seu corpo despedaçado e tentava recolher os pedaços espalhados sobre os trilhos, debruçando-se sobre a mesa mediúnica, que para ele, era como se fosse a via férrea, e chorando mostrava-os ao diretor da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando-lhe a intervenção de Jesus, já que tão bem o conhecia, para minorar-lhe as dores inconcebíveis. Comovido diante de tanto sofrimento, o presidente da mesa, inspirado pelos benfeitores espirituais, procura consolá-lo e, em seguida, profere uma prece, após ter solicitado a todos que procurassem unir seus pensamentos elevando-os até o Mestre. Todos se unem nessa rogativa, encanados que compõem a equipe mediúnica, instrutores, médicos, enfermeiros, guardiães, e, segundo narra Camilo, os demais enfermos, envolvidos pela própria elevação do ambiente. Oram também os diretores da colônia, que a tudo assistem, através de aparelhos especiais, podemos imaginar que sejam semelhantes aos poderosos recursos da TV atual, embora mais sofisticados, associando-se aos demais. É de suma importância essa narrativa relacionada com a prece e o impressionante resultado colhido, por isso vamos transcrevê-la, para nossa edificação. A prece ilibada e santa transformou-se em corrente vigorosa de luz resplendente, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou fecundada pelo amplexo de sua divina misericórdia. Pouco a pouco,
sem que uma única palavra tornasse a ser proferida, e enquanto apenas as forças mentais de desencanados conjugadas com as de encanados morejavam, efetivou-se a divina intervenção. As vibrações mentais dos assistentes encanados, e particularmente da médium, reagiam contra as do comunicante, que, viciadas, enfermas, positivamente descontroladas, investiam violentamente sobre aquelas, como ondas revoltas de imensa torrente que se despejasse abruptamente no seio esmeraldino do oceano, formoso e sobranceiro refletindo os esplendores do firmamento ensolarado. Estabeleceu-se, assim, luta árdua, na realização de sublime operação psíquica. A corrente poderosa pouco a pouco apresentou os frutos salutares que era de esperar, dominando suavemente as vibrações nefastas do suicida depois de passar pelo áureo veículo mediúnico, o qual, materializando em afinidades com o paciente, tornava assimilável por este, cujo envoltório astral fortemente se ressentia das impressões animalizadas deixadas pelo corpo carnal que se extinguia sob a pedra do sepulcro. Eram como compressas anestesiantes, era como sedativo divino que piedosamente gotejasse virtudes salinas sobre suas chagas anímicas, através do filtro humano representado pelo magnetismo mediúnico, sem o qual o infeliz não assimilaria, de forma alguma, nenhum benefício que se lhe desejasse aplicar. Gradativamente a médium aquietou-se, porque o enfermo se acalmara. Já não via mais os reflexos mentais do seu ato, desapareceu a visão do próprio corpo despedaçado. Grata sensação de alívio perpassava suas fibras perispirituais doloridas pelos amargores longamente suportados. Pelo recinto repercutiam ainda as blandícias da prece, enquanto ele chorava, entrevendo possibilidade de melhor situação. Essa belíssima e comovente descrição acerca da eficácia da prece apresenta uma importante peculiaridade, que destacamos em negrito ao transcrever o trecho inicial, e que agora repetimos, pois merece uma análise mais atenta. A prece ilibada e santa transformou-se em corrente vigorosa de luz resplendente, que dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado e voltou fecundada pelo amplexo de sua divina misericórdia. Em primeiro lugar observamos que a união de todos os pensamentos e vibrações, de encanados e desencanados, numa súplica conjunta em favor do espírito enfermo, transformou-se em corrente vigorosa de luz resplendente. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece que a prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Capítulo 27, item 15. Em Leon Denis encontramos belas instruções acerca da eficácia da prece. Orar pelos espíritos infelizes, orar com compaixão, com amor, é uma das mais eficazes formas de caridade. Todos podem exercê-la, todos podem facilitar o desprendimento das almas, abreviar o tempo da perturbação porque elas passam depois da morte, atuando por um impulso caloroso do pensamento, por uma lembrança benévola e afetuosa. A prece facilita a desagregação corporal, ajuda o espírito a libertar-se dos fluidos grosseiros que o ligam à matéria. Sob a influência das ondulações magnéticas projetadas por uma vontade poderosa, o torpor cessa, o espírito se reconhece e assenhoreia-se de si próprio. Essa corrente de pensamentos, vibrando em uníssono no mesmo diapasão de amor, tornou-se um poderoso impulso vertical que atingiu a luz sagrado, Jesus, o incomparável médico das almas, que em sua misericórdia, fecundou-a de essências preciosas, e dentro do princípio de ação e reação, a corrente de luz retornou ao plano terreno inundando o sofredor enfermo, como bálsamo divino ao minorar-lhe as dores. Muito importante e, talvez, a única menção que temos, nesses termos, na literatura mediúnica espírita, quanto ao aspecto da resposta do celeste amigo a uma rogativa intercessória, isto é, visando a beneficiar a um espírito profundamente sofredor. Mas pode ficar no ar uma interrogação: o que seria essa fecundação? André Luiz, na obra Missionários da Luz, registra a palavra do instrutor Alexandre, que em belíssimo texto leciona sobre a questão da união de qualidades. Após mencionar que entre os astros essa união de qualidades chama-se magnetismo planetário de atração, entre as almas denomina-se amor e entre os elementos químicos é conhecida por afinidade, Alexandre revela a certa altura:
Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem a exigências da vida, em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. A palavra sábia e esclarecedora de Emmanuel aprofunda os ensinamentos quanto à eficácia da prece. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento, imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. 21. Estratégias dos planos inferiores. Todos os que trabalhamos nas atividades mediúnicas, especialmente no campo da desobsessão, sabemos, conhecemos e já sentimos, inúmeras vezes, as influências e assédios de nossos irmãos contrários à ação do bem, que se posicionam contra o espiritismo e que tentam de todas as maneiras obstaculizar as atividades realizadas pelos espíritas. Não desconhecemos as sutilezas dos processos adotados e o quanto é imprescindível exercer a vigilância constante e a prática permanente da oração. O vigiar e orar recomendado por Jesus deve ser uma atitude sempre presente em nossa vida. É importante considerar que, de certa forma, somos vulneráveis a esses assédios porque não alcançamos ainda patamares evolutivos mais altos. Só há pouco ingressamos nas fileiras do bem. Somos aprendizes incipientes e necessitamos fortalecer a nossa fé, a nossa vontade e determinação. A doutrina espírita veio iluminar a nossa vida e nos convida à transformação interior, que deve ser apanágio do verdadeiro espírita. A seguir transcrevemos um artigo de nossa autoria, que foi publicado em Reformador, de abril de 1982, no qual abordamos o tema deste capítulo e que retrata bem a questão dos assédios. A serviço do caos. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Emmanuel, Vinha de Luz, capítulo 32. As comunicações de espíritos obsessores em reuniões mediúnicas são, geralmente, uma fonte de aprendizado e aleitamento para quantos participam destes trabalhos. A todo momento estamos aprendendo no trato com esses irmãos as lições de que necessitamos, o exercício da humildade, o treinamento do perdão, a necessidade da vigilância, a tarefa da renovação moral e a iniciação no amor verdadeiro. A cada reunião renovam-se os ensinamentos, repetem-se as lições, porém nunca de maneira idêntica. São sempre diferentes, curiosas e inusitadas. Pode-se mesmo dizer que em sua grande maioria são surpreendentes. Por essa razão, Allan Kardec menciona em O Livro dos Médiuns que não apenas as comunicações dos espíritos superiores trazem ensinamentos, mas que também a dos espíritos vulgares são muito proveitosas. E acrescenta, essa é, pois, uma mina inexaurível de observações, aconselhando ainda a comentar e apreciar todas as comunicações mediúnicas e a examiná-las com severidade, ou seja, rigorosamente. Capítulo 29. Itens 344 e 345. Mas, para nosso próprio prejuízo, nem sempre observamos as ponderações do codificador. Nem sempre nos detemos a analisar a palavra dos desencarnados, achando-as, talvez, demasiadamente triviais. Um bom meio de se fazer esta análise é o processo de avaliação dos trabalhos após o seu término, o que aliás vem sendo feito em muitas casas espíritas,
quando são comentadas as comunicações e as doutrinações realizadas, o que nos leva a refletir em torno do sempre interessante material de aprendizado trazido pelos comunicantes. As comunicações que mais nos alertam são, exatamente, a dos espíritos que perseguem o movimento espírita. Estes perseguidores não são apenas aqueles que pertenceram a outros credos religiosos, mas também os que se dizem céticos, ateus, materialistas. São inúmeros e geralmente desejosos de entravar o progresso. Estes espíritos são os mais cristalizados em seus pontos de vista e têm uma frieza e um cinismo impressionantes. Quando se comunicam usam a técnica de falar ininterruptamente, de forma muito eloquente, e deixam extravasar, nas entonações do seu discurso, o desprezo e o escárnio. Não falam alto. São frios, calmos, cônscios do que julgam ser superioridade, invariavelmente inteligentes e cultos, usam os seus recursos intelectuais para confundir e intimidar o doutrinador. Espíritos com essas características comunicam-se de vez em quando no grupo do qual participamos. O M deles, especialmente, trouxe-nos alertas de grande valia. Por isso, julgamos oportuno relatar alguns trechos de sua comunicação, para nossos estudos e reflexões. Ao se ligar a nós, sentimos de pronto a sua expressão de ironia, autoconfiança exacerbada, e a certeza de sua superioridade intelectual sobre o médium, pelo qual estava se comunicando, e os demais participantes. Sem preâmbulos iniciou a sua fala. As lutas intestinas que estão ocorrendo no meio espírita estão confirmando a previsão de Allan Kardec quando se referiu aos cismas. Não há necessidade, atualmente, de ataques exteriores. Os cordéis foram movimentados e não mais é preciso nem mesmo atuarmos, pois a impulsão inicial venceu a inércia e agora caminham pelo próprio atrito. A palavra atrito muito bem colocada, com sentido duplo que o tom de voz caracterizou perfeitamente. Vocês se dizem espíritas, adeptos de uma fé raciocinada, mas continuam fabricando ídolos. Sabem por que vocês, espíritas, fabricam ídolos? Porque, apesar de todo o estudo, ainda não se libertaram do pensamento mágico. Conferem e investem de poderes pessoas, às vezes mais fracas que vocês mesmos. E quando esses falsos ídolos caem, vocês se sentem cair com eles e se decepcionam. Vocês mesmos vão se entredevorar. São lobos uns dos outros. Nós só temos que assistir e aplaudir ao desempenho magnífico daqueles que estão em cena. Enquanto vocês se estão preocupando com o exterior, o movimento espírita do país se revolve em cismas. São as entranhas que estão se revolvendo. Neste momento captou o pensamento do doutrinador. É isso mesmo que você está pensando. Enquanto as potências mundiais se preocupam em sondar o cosmos, se esquecem um pouco das lutas na Terra. Só que neste caso ocorre exatamente o oposto. As estruturas do que vocês tanto gostam de chamar de movimento espírita estão sendo corroídas e vão ruir fragorosamente. Dou-lhes esta informação de presente, pois para uma pessoa vigilante existem N pessoas que não são, destilando vaidade por todos os poros. O doutrinador agradece o aviso. Ele retrucou: sou cínico bastante para ouvir isto. Ante a palavra carinhosa e equilibrada do doutrinador, ironiza: você é de uma ingenuidade que raia a pureza. Você não percebeu que este é o jogo do gato e do rato. Você não entendeu. Nós estamos a serviço do caos e não do progresso. Esta comunicação não foi gravada, por isso mencionamos apenas alguns trechos esparsos, e os mais significativos. Numa comunicação desse teor observamos vários pontos que merecem a nossa atenção. Entretanto, nós que nos dedicamos a trabalhos de desobsessão, devemos estar alertas para certas estratégias utilizadas pelos obsessores, tais como incutir o desânimo, o desalento e o descrédito. Usam então o processo de exagerar os fatos. Dizem que tudo está podre e que ninguém presta. Demonstrar que são mais fortes. Fazem ameaças. Elogiam as próprias organizações e se dizem em número incalculável. Exagerar nossas fraquezas. Descrevem os nossos erros e deficiências e relatam os métodos de que se utilizam para dominar, com o intuito de amedrontar. Jogar o ANS contra os outros. Insinuam, maldosamente, que não há união entre os participantes. Afirmam que existem desconfianças e desavenças,
para gerar suspeitas, às vezes estendendo as denúncias para o âmbito do movimento espírita em geral. Blefar para confundir. Disfarçam a realidade e, como num jogo, usam blefe, fingindo ter armas e forças que em verdade não possuem. Torcer a verdade. Afirmam que está errado justamente o que está certo, com a finalidade de levantar dúvidas. Os participantes de trabalhos de desobsessão devem atentar para essas atitudes.